Salve! Mais uma vez, Papo de Padre. Obrigado pela sua presença, sua participação e compartilhando cada vez mais. Estamos crescendo com a graça de nosso Deus. Como eu disse, nosso papo é um papo descontraído entre padres. Às vezes somos 3, 4, 5. Não chegamos a 5 ainda não, mas quem sabe é uma oportunidade. Mudamos os personagens, mas nós não mudamos o nosso objetivo, que são padres conversando sobre determinados assuntos que vocês enviam para nós. Aqui conosco hoje, Padre Renato Paganini. Oi, gente. Paz e bem, saúde, paz, que bom. Alegria estar aqui de novo com vocês, né? É bom, né? Sem falta de opção, né? Não, é detalhe, já me disseram agora que você não está cumprindo as penitências. Mandaram para mim, Padre Renato não está cumprindo as penitências. Mas são muito pesadas para mim, viu? Ah, fala sério, padre. Olha, tá difícil. Eu não sou tão criativo não, gente, pelo amor de Deus. Embora tenha virado meme, né? Virou meme mesmo. E hoje, pela primeira vez conosco aqui, nós temos a honra de Padre Adelso. Bem-vindo, padre. Obrigado. Que bom. Tá nervoso? Pouquinho. Não sabe o que vem pela frente. Minha estreia no programa. Mas com certeza será uma experiência muito boa. Agradeço pelo convite. Vai ser muito bom. Vamos fazer seu batizado. Vamos caprichar com certeza, na penitência. Fique tranquilo. Mas vamos devagar. Padre Adelso, ele é padre da Diocese de Colatina, aqui do interior do estado do Espírito Santo, e também é capelão da Marinha. É isso? Capelão da Marinha desde 2015. E usa farda, tudo. Padre Anderson, talvez por curiosidade, você ainda pertence à Diocese de Colatina ou ao ordinariato militar? Sim, eu sou encardinado da Diocese de Colatina. Como que funciona? Após ter passado no concurso, é feito um contrato entre a minha diocese de origem com o ordinariado militar. Então, eu estou cedido pela Diocese de Colatina ao ordinariado militar durante o meu tempo de serviço nas Forças Armadas. Que interessante, né? Porque o Brasil é uma arquidiocese militar, então tem um bispo próprio. Um bispo só para os militares. Nós temos Dom Fernando, que é o nosso arcebispo, que está em Brasília, no Ministério da Defesa, que é auxiliado pelo Dom Falcão. E eles são responsáveis, né, por todos os capelães das 3 Forças Armadas e também das forças auxiliares do Brasil todo. Isso já era padre e fez uma prova para poder fazer concurso público. Concurso público. Um dos requisitos para fazer a prova para capelão é ter pelo menos 3 anos de experiência ministerial, experiência pastoral. Então eu já era padre desde 2011 e fiz a prova em 2015. É um requisito, além da formação, também a experiência pastoral. E a patente? Tem patente? Sim. É o quê? Nós entramos como primeiro-tenente. E chegamos até a última patente, que é capitão de mar e guerra. Mas demora um pouquinho, viu? São 30 anos de caminho para chegar ao topo, né? Chegar a patente de capitão de mar e guerra. Mas você não vai para o alto mar, não? Nos navios? Vamos sim. Nossos capelães embarcam, os da Marinha embarcam em várias comissões. A comissão que é feita pelos alunos da Escola Naval, a Viagem de Ouro, que dura em média de 7 a 8 meses. Nós temos os capelães que acompanham a estação de pesquisa do Brasil na Antártica, o comandante Ferraz, e temos também os capelães que acompanham o efetivo da Marinha no Líbano. Você tem medo de ser chamado para ir para a guerra, não? Porque eu vi uma vez uma lista de soldados brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial, teve um capelão que morreu num combate, hein? Sim. O corpo dele está no monumento lá, ali no aterro do Flamengo, no Monumento dos Pracinhas. Está lá o corpo do capelão. Mas tem medo, então, pelo menos vai ter uma urna lá com o nome dele, pelo menos, gente. Ué. Não podemos ter medo. É a missão. Mas você vai morrer se você não sabia disso. Mas não de tiro. Ué. Eu acho. Mas não pode ser com medo, não pode ter medo. A gente vai com a coragem da missão. Bom, mas vamos ao nosso papo aqui, ao tema das pessoas. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, né? E você, padre, que já pela primeira vez, já tem visto o programa, padre? Sim, já sou fã, eu assisto, acompanho sempre. Então nós vamos sortear, os temas que vocês enviam para nós. Todos os temas são enviados por vocês. Você pode mandar aqui, em nossas redes sociais. Você pode colocar aqui tema, penitência e por diante. Nós refletimos. Determinado tema, no momento, toca um sininho. Não é hora da missa, mas é a hora que nós sorteamos uma palavra. E aí, você indica quem quer falar alguma coisa sobre essa palavra.
de forma, uma coisa mais engraçada, talvez, que chama atenção. Se nós não gostarmos ou não, vamos avaliar. A gente vai avaliar se é bom, se não é, e aí, dependendo, paga a penitência. A gente torce pela penitência, na verdade, né? Esse é o nosso objetivo. Todo mundo do outro lado fica torcendo pela penitência. Maldade. Já que o senhor veio a primeira vez, padre, sorteia um tema. Se o senhor não quiser falar desse tema agora, você pode ficar escondido aqui. Volta com ele sem falar para ninguém. E pode escolher outro. E pode escolher outro. Só uma vez pode ser feito isso. Pode ser? Vai ser esse? Pode ser. Então vai lá. O que o divorciado, solteiro ou namorando pode fazer no trabalho comunitário? Quem mandou aí? Tem um nome? Foi o Josilaine. Josilaine Nebe. O que um divorciado... Solteiro ou em nova união, né? Solteiro ou namorando pode fazer no trabalho, no dia a dia do trabalho pastoral da comunidade. Mais uma vez a questão das novas uniões, né? Segunda união, né? Talvez se o Padre Adriano estivesse aqui, poderia nos ajudar. Mas o Cristo também. O Cristo aqui de família. Mas eu não conheço nenhum documento ou qualquer tipo de orientação oficial da igreja elencando, né? Elencando que tipo de atividade que é possível ou não ser feita por uma pessoa em situação especial, né? Na pastoral familiar eles até chamam de situação especial. Eu não conheço. De tal modo que, pelo menos aí eu digo da minha experiência, na minha paróquia, nas outras que eu passei também, nós tínhamos muitos casos de pessoas com situação especial e tentávamos acolher e conhecer as suas habilidades, dons, carismas e tentar aproveitar da melhor maneira, até para que ela não se sinta excluída, isolada, porque, querendo ou não, são pais, novos pais de família, estão tentando reconstruir a vida e dão exemplo em casa para os filhos de família e também, eu acredito, que podem ajudar e colaborar na comunidade. Agora, o padre tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Ver de que maneira as pessoas acolhem, veem a situação desse casal e tentar incluir da melhor maneira possível. Mas ele coloca um pouco de solteiro, apesar de solteiro também, não é isso? Sim, ele fala do solteiro e também do namorando, né? Alguém que seja solteiro, que esteja divorciado, mas está sozinho, ou que seja divorciado e que já está em via de uma nova união, embora não esteja de fato nesta união. E eu penso que essa sensibilidade no trabalho pastoral na comunidade é fundamental para acolher as pessoas que estão nessa situação. E uma sensibilidade que é necessária não só da parte do padre, mas também da parte da comunidade. A comunidade também tem que estar sensível a essas realidades para acolhê-las da melhor forma possível, para que a pessoa também não se sinta enxotada da comunidade, enxotada do dia a dia da igreja. Uma coisa interessante frisar, lógico que a igreja e Deus não quer o divórcio, mas uma vez divorciado, muitos falam isso, eles até deixam de comungar pelo fato de serem divorciados. Procure o seu sacerdote da sua paróquia. O fato simplesmente de ser divorciado não te impede de você estar normalmente numa comunidade, comungando e assim por diante. A questão é que se depois eu me envolvo com uma outra pessoa, só o fato de ser divorciado não te impede dos trabalhos na comunidade. Às vezes acontece já ministro de Eucaristia, se torna ministro de Eucaristia divorciado, mas ele ou ela não tem envolvimento nenhuma outro relacionamento. Perfeito. Então isso é um fato que é importante colocar aqui. As pessoas confundem muito isso. É verdade. Às vezes chegam muito pessoas lá no atendimento e que estão anos, às vezes, sem comungar, se sentindo culpada por causa daquela situação. Agora, se eu divorciada, casou na igreja, se você se envolve com uma outra pessoa, aí sim temos um impedimento em relação à comunhão. Agora, tem outros trabalhos que você pode desenvolver na comunidade. Eu tenho muitos casais eu gosto de falar segunda união ou nova união, que têm trabalho na comunidade. Nada te impede de você estar ali participando, sei lá, numa equipe de acolhida, você está participando lá numa atividade própria, tem até a pastoral própria para essas pessoas nos seus trabalhos, nos seus retiros. Eu tenho muitas atividades ali de pessoas de segunda união que sabem do seu lugar, sabem do seu momento, mas que servem na comunidade. Essa diferenciação é importante. Eu fiquei desapercebido desse detalhe, né? Porque quem realmente não contraiu uma nova união está sozinho
E às vezes são casos de senhoras e senhores que fazem inclusive a opção, não, eu prefiro estar sozinho, eu venho de uma relação sofrida e eu quero ficar sozinho, e não tem nada que impeça de comungar, de confessar, de ser padrinho, madrinha, não é? Agora, quando realmente faz a escolha por uma nova união, aí começa a vir os impeditivos, né? Aquelas situações restritivas. Mas, novamente, eu sempre lembro, Padre Anderson disse, não é bom que ninguém se divorcie, mas acontecendo, tem que estudar, tem que procurar saber se é o caso de declaração de nulidade, tem que procurar a igreja, o tribunal eclesiástico, para saber se o seu matrimônio, que fracassou infelizmente, não foi nulo na sua raiz e pode ser declarado nulo e assim você ficar desimpedido, para inclusive até ter uma nova núpcia e válida, né? Tanto é... Se assustou. Ele se assustou. Me assustei. Mas sobre a nulidade, matrimônio, eu já sei, já chegou pergunta sobre esse tema aí. Quem sabe apareça, quem sabe possa ter um padre também aqui no Tribunal Eclesiástico que nos ajude até a refletir sobre essa temática. Eu estava até pensando em chamar 1 ou 2 padres do tribunal para lidar somente com esta temática, independente de ser sorteado, que eu sei que já está aqui, porque é uma questão um pouco espinhosa para muitas pessoas. Sim, e eu acredito que, eu penso, esse conselho que o senhor deu, ele é muito importante, o conselho de procurar o pároco. Porque às vezes a pessoa, ela se encontra nessa situação, ela, vamos dizer assim, ela se auto-exclui. Então, antes de tomar essa decisão, procure o padre da sua paróquia, procure o seu padre, converse com ele, para buscar justamente essas orientações da melhor forma de ser acolhida na comunidade e até mesmo essas orientações do Tribunal Eclesiástico. Agora você viu como é militar essas orientações que o senhor deu, né? Quase batendo continência. Mas, é a força do hábito. Uma coisa me fez lembrar, antes de ir para a penitência, para a palavra aqui, eu lembro quando Paulo na Bíblia começou a evangelizar, o foco era quem? Os judeus. Como os judeus não estavam acolhendo, ele se voltou para quem? Para os pagãos. E aí houve esse problema na comunidade primitiva, se tem que seguir as normas judaicas ou não, né? Às vezes acontece na comunidade, em algumas paróquias. Talvez o certo realmente é aquela pessoa sacramentalmente que possa ali fazer tudo, mas chega a hora que eles não têm. E não estão presentes. E que está lá presente? Pessoas que têm a sua irregularidade, mas têm um coração totalmente disponível. Por isso que um padre na sua paróquia, ele tem a sensibilidade para poder perceber até mesmo que grau de profundidade, de entrega aquela pessoa está na comunidade e poder autorizar a trabalhar no serviço da comunidade. O padre se assustou, tocou o sino, estava com o padre Renato Paganini. Padre, você vai sortear uma palavra. Eu acho que você já sabe para quem deve dirigir essa palavra. Eu acredito que você tenha discernimento. Você tem discernimento. Eu acho que se for para o Padre Adelso, padre, ele vai falar uma palavra. Eu acho para o senhor. Ele vai falar uma palavra e o que vier na sua cabeça de história e tal, você conta. Você tem um minuto. Eu acho. De escolher, não. Mas quem é estreante deveria ver primeiro como funciona. Se você já falou que é assíduo, já participa do ver o programa. Eu entreguei no início, agora não tem jeito. Eu acho que deve ser ele. Olha só. Alma. É para ele? Alma. Alma. 1 minuto, contando. Então. Já vou segurar aqui. Não, eu acredito sempre que quando a gente fala de alma, eu acho que tem muito a ver com a nossa essência e com a forma como a gente encara o mundo, com a forma como a gente se relaciona com o outro. Ontem mesmo eu dizia na homilia, né, sobre a questão dos olhos que Jesus falava no Evangelho, a questão de que os olhos são as janelas da alma. Então aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos olhos enxergam, aquilo que nós permitimos que os nossos olhos possam enxergar, é aquilo que vai enfeitar ou não a nossa alma. Então a nossa alma, eu acho que ela depende muito, ela pode estar muito, ela pode se configurar muito, dependendo da forma como nós vemos o mundo, da forma como nós permitimos que as coisas do mundo nos afetem, as coisas do mundo cheguem até nós, ao nosso coração. Acho que o Padre Renato não gostou. Não, estava muito bom até você contar o dia que a gente está gravando o programa.
Aqui os detalhes contam, filho. Entendeu? Só por causa disso, olha. Sim, Você mandou homilia de ontem, né? Pô, então, hoje aqui é uma segunda-feira, então, né? Eu disse. Você disse. Você entregou, Olha, entendeu? não, mas Você entregou o nosso dia de gravação, entregou, entendeu? Então, por isso, realmente, sabe, você ia ganhar o 10. Ia. Mas a gente quer ver também uma Tava tão bom, penitência. Me fez Nossa. lembrar daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que dava a resposta tudo certinho quando chegava no final. Fala isso, qual é a Poesia. penitência na Marinha? Flexões. Lá, Sério? Lá a gente nem chama flexões, a gente chama empurrar o mundo. Ah, sim. Empurrar o Empurrar mundo? o mundo. Vamos fazer essa aí? Eu vamos consigo fazer 2. Só? E fico com a língua de fora. Hein? Vamos fazer essa penitência? Pra ele? É. Mas eu acho que é pouco. Ah, mas olha, não. tudo paramentado ali, fazer uma flexão ali. Paramentado. Não. Vamos sortear, né? Vamos fazer um A gente vai negócio colocar aqui. tradicional. Vamos Deixa pra sortear. uma próxima. Você vai deixa pra uma sortear, próxima. eu acho que vai preferir a penitência que nós sugerimos, hein? Qual é? Conta alguma coisa engraçada da sua infância. Ah, isso não é penitência, não, mas tudo bem. Poxa. Mas aí eu tenho que contar um É fato lógico, engraçado. a penitência é sua. Deixa eu recordar um fato engraçado da minha infância. Eu tenho que buscar na memória. Eu falei que fazer reflexão seria melhor. Eu falei. Eu acho que seria mais fácil fazer as flexões. Tô lembrando de tanta coisa. Eu tenho lembrado de uma também. É? Hein? Eu era pequeno. Conta Eu era pequeno. eu era pequeno, e aí minha casa lá em Valadares, né? E eu fui pro banheiro, eu fiz o número 2. Criança, fiz o número 2. Aí daqui a pouco eu tô lá, procurei. Eu sempre tinha vergonha de fazer o número 2, né? E procurava um banheiro mais escondido da casa, né? Sua mãe sabe disso? Acho que não lembro se ela lembra, não. Aí eu procurava um lugar, ou eu esperava todo mundo ir embora, ou sair. Era uma hora que eu tava sozinho, né? Aí eu cheguei no vaso, sentei, e ficava. E nada saía. Saía, mas não saía. E não saía. Aí, de repente, eu olho. Tinha uma coisa pendurada. Tem como cortar, não? Era uma lombriga. Eu não consegui. Menino, você é antigo, na sua época não tinha remédio. Gente, aí eu não conseguia sozinho, peguei o papel higiênico e não tirava. Aí eu tinha que gritar o pai. Pai! Socorro! Socorro! Aí meu pai entra no banheiro pra poder tirar a lombriga. Ah, que horror. É engraçado, mas também É trágico, né? É trágico. É o que veio na minha cabeça, gente. Ai, não é Nossa. engraçado? Ainda bem que o meu é menos trágico. Comigo aconteceu o seguinte, nós estávamos no interior, de férias, e aí estava eu e alguns primos tomando banho de represa, verão, um calor danado, e de repente a gente avistou, vindo da colina pelo pasto, uma manada, boi. E eu tinha tirado o calção e a camisa para poder mergulhar na represa. E aí os meninos saíram correndo e pegaram suas coisas, eu passei a mão, peguei nas minhas, corremos, quando a gente estava no lugar seguro, que já não corríamos mais perigo, aí eu fui abrir minha roupa para poder vestir, eu estava só com a camisa, a bermuda tinha ficado para trás e as vacas tinham comido. E aí eu tive que vestir a camisa, como fosse uma bermuda pelas pernas, amarrei Mas aqui. você não viu a vaca comendo a bermuda? Não, eu vou ficar olhando o que está acontecendo, aquele monte de boi, vaca. Peguei, corri, quando eu fui ver, eu estava só com a camisa. Eu tive que amarrar, fiz tipo um saiote e foi o que eu consegui atravessar a cidade com aquilo. Nunca passei tanta Nada vergonha na minha engraçado vida. fazer. cabeça? Eu não tô recordando assim de nada engraçado da minha infância. Acho que a minha infância não foi muito engraçada, não. Mas tá bom, então. Nós salvamos sua pele. Vai devendo, vai ficar Olha, devendo. Depois- só a história que o Padre Anderson contou já valeu. Qualquer gente, penitência, já valeu. Voltamos ao tema, acho que foi o suficiente do que colocado. Foi. Vamos passar? Vamos lá? Então, vamos lá, Padre Renato.
Vamos ver. Isso é muito pertinente. De Célio Marques Campos, falar sobre a igreja perseguida. Falar sobre a igreja perseguida. Dom Luiz tem falado sempre, nosso arcebispo, que todos os dias no mundo, 11 pessoas são assassinadas pelo simples fato de serem católicas. E recentemente nós tivemos uma boa notícia, diante de muitas coisas tristes que se pode dizer a respeito da igreja perseguida, temos uma boa notícia sobre o acordo feito entre a Santa Sé, um acordo ainda provisório, e a China. Porque talvez quem está nos acompanhando de casa não saiba, mas na China a igreja ela tem a igreja oficial, que foi a igreja estatizada pela China, e a igreja, como se diz quando é... Clandestina. A igreja clandestina. E esses bispos da igreja oficial foram nomeados ou indicados pelo Estado, acredito. E a clandestina é a oficial nossa, né? É a nossa, exatamente. E esse acordo agora garante que os bispos, de agora por diante, sejam nomeados pelo Papa, diretamente pelo Papa. E o Papa precisou readmitir a comunhão esses da igreja oficial do Estado chinês, né? Lá tem até, inclusive, bispos, os clandestinos, bispos padres que eram escolhidos pela igreja e que eram feitos tudo escondido. Não podia ser publicizado, não. Inclusive cardeal chinês, só que não poderia ser publicizado para a sociedade, era uma pessoa comum, porque se fosse, o governo não aceitava as nomeações e está ligado diretamente ao Papa. Eu acho muito bonito isso quando o Papa escolhe os chamados cardeais do coração, que são aqueles que só ele e a própria pessoa que foi nomeada, criada cardeal, sabem, né? E justamente pelo reconhecimento da coragem, dos méritos, do enfrentamento que a pessoa teve que experimentar, e ela então recebe o título de cardeal de pessoa que está ali às portas para dar a vida pela igreja, derramar o seu sangue, mas que está só no coração do Papa. E lembrando que, que nós nascemos, nosso fundador foi perseguido, Jesus Cristo. A igreja primitiva, né, nós temos lá o momento da perseguição aos mártires, né, milhares de pessoas que morreram no início do cristianismo. Né, isso está no nosso DNA. Está no DNA da igreja de viver, de não ser bem aceito. Né? E quem for viver realmente o evangelho, em qualquer lugar que viva, vai ser perseguido. Eu acho que tem que ser assim, né? Se não incomodar, o chamado bem-aventurados que são, né? O chamado profetismo da igreja está falhando. É quase que uma consequência, né, do anúncio do evangelho, né? Quem se dispõe de fato a viver a radicalidade do evangelho, querendo ou não, você acaba tendo que estar disposto também a ter que lidar com algumas perseguições. E que ela acontece aos níveis também, né, de perseguição que acontece, às vezes mesmo num país democrático ou num país onde a igreja também tem uma liberdade maior para exercer o seu ministério, às vezes também ela precisa superar algumas perseguições que vão aparecendo em vários níveis, né? Como você disse, tem a perseguição por causa do evangelho num país cristão que nos permitem, né, andar, fazer manifestações, procissões, né, que você vive a radicalidade do evangelho, numa rodinha de amigos, de família, talvez você será perseguido. E existe um nível aí de países que realmente você não pode nem mesmo se manifestar, nenhum símbolo, nem nada. Na América Latina, nós tivemos muitas experiências. Eu acho que uma das mais marcantes foi no México, chamado os cristieiros, né? Foram os cristãos padres e muitos leigos perseguidos, martirizados. No Brasil também, durante o Império, a época do Império, bispos foram presos. A gente tem alguns que vivem como saudosistas da época da monarquia no Brasil, mas não se lembram ou não conhecem que nesse período a igreja no Brasil era extremamente pobre, dependente do Estado e muito fragilizada, porque para criar um seminário, criar uma diocese, criar uma paróquia, dependia-se do império, de um decreto imperial. E não tinha dinheiro nem para aquilo que era fundamental, básico, do dia a dia, das obrigações do Estado, quanto mais para investir na vida religiosa, no incremento da vida religiosa. Então a igreja no Brasil era muito pobre, e quando
o clero não mais se dispôs a seguir as ordens e a política imperial, começou a ser perseguida, né? A igreja no Brasil também sofreu, no final do século XIX, experiência de perseguição. Vocês já passaram alguma perseguição? No sentido de alguém atrás de você e tal? Mas algum exemplo próprio? Eu já tive algumas dificuldades assim que eu encaro como perseguição. Das vezes da dificuldade de lidar até com o diferente, porque às vezes nós vamos encontrar isso às vezes dentro da própria igreja, sabe? A pessoa que às vezes... Inveja. Que não aceita a pessoa tem na cabeça um desenho, né? uma forma de que você tem que ser padre e a pessoa quer que você se enquadra dentro daquela forma. E nenhuma outra forma de você exercer o seu trabalho pastoral na comunidade se torna aceitável por aquela pessoa. E às vezes você sofre algumas perseguições por anunciar o evangelho de uma forma que não é a forma que aquela pessoa tem idealizada. Ou seja, eu não faço, você faz e eu reclamo daquilo que você faz, né? Isso acontece muito, né? Perseguições eu não sei se eu já enfrentei, mas momentos de muita tensão, sim. Com lideranças, com discordâncias de maneira de pensar e de conceber o trabalho na comunidade. Mas eu tive, numa paróquia de periferia, tensões com um grupo local que era ligado ao folclore local, que achava que tinha direito de interferir dentro dos festejos da igreja, sobretudo na questão do uso da bebida alcoólica, né? E quando eu fui apertando um pouquinho isso, até ameaça de morte recebi. Ou seja, eu falei que não morri de tiro, não vou morrer mais, né? Então, sobrevivi. E lembrar uma música que a gente canta sempre, né? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Então, aquele que comunga com o Senhor, que procura ver a palavra do Senhor, será, de uma forma sim, perseguido. E bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus, né? Então, bem-aventurados por isso. Padre, o senhor pode sortear, então, a palavra... Já e sabe, no caso, não, já sabe tem que escolher, eu acho que deve né? para ele. Ele mandou para o senhor, você deve mandar para ele, entendeu? Porque o padre não é uma pessoa vingativa, não é vingativa, não é vingativa, é retribuição. Mas essa essa é fácil. Vai, Padre Anderson. Para quem? Padre Anderson. A fé. Palavra fé. A fé já saiu, fé. A Denilson cantou das fezes lá. A Denilson cantou a fé, gente. Ai. Fé é o meu lema de ordenação diaconal. O justo vive pela fé. Você pegou de Abacuque? Abacuque, o justo vive pela fé. Porque eu vivi um tempo de perseguição no meu processo de vocação. Eu vejo como uma interpretação desse sentido, né? Embora para mim foi um grande amadurecimento. Eu tinha correntes ali que não queria a minha ordenação e paguei uma penitência grande que foi para ir para a Fazenda da Esperança. Era para ficar 1 ano, acabei ficando 5 meses, na época de Dom Silvestre. E Dom Luiz assumiu e me trouxe um pouco antecipadamente. Lá eu vivi, acho que foi o momento que eu mais vivi a minha fé. Foram 5 meses que eu eu não pregava, mas eu buscava testemunhar. É onde vai minha pregação, tinha que dizer, olha, Anderson, você tanto pregou, está na hora de você viver aquilo que você pregou. E foi o momento que eu mais vivenciei propriamente a solidez da minha fé. Na solidão, isolado, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha nada, a gente que fazia a nossa comida, e foi um momento assim muito gratificante. Hoje eu falo para mim que foi gratificante. Então eu vivi aquela aí, foi meu dilema, né? Quando eu voltei para ordenar padre, diácono, qual veio na cabeça? O justo vive pela fé. Então daí veio o meu lema, entendeu? Não era vingança não, entendeu? Mas simplesmente algo que eu tive como superar. E depois, detalhe, 1 ano depois da minha ordenação, estávamos nós em retiro do clero, e o palestrante disse, olha, vamos separar em grupos, 3, 4 pessoas, vocês vão testemunhar entre vocês qual foi a provação de fé que vocês tiveram na vida. Quem apareceu lá? Os perseguidores. Estavam lá. E ali eu pude testemunhar para eles que realmente aquilo que eles colocaram para mim
foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida de sacerdote antes, né? Olha, como eu fui testemunha Providência disso, eu não vou te dar penitência, porque eu acho que você já recebeu. Ah, garoto, bate aí. Muito obrigado, viu? Obrigado. Mas eu não falo com ódio, não, nada no coração disso, pelo contrário, viu? Foi um momento assim, muito gratificante na minha existência. Eu não conheço ninguém que tenha sido ordenado com a maior tranquilidade, na maior paz. Sempre tem tensões, tribulações que dificultam, que a gente processo é tão que a gente sente, né? Tem hora que a gente sente que o ministério da gente, que o nosso sonho, que a nossa vocação está sendo apartada da gente, não é? E às vezes a gente pensa até em desistir. É verdade. Em vários momentos eu pensei em desistir em situações Eu pensei em como desistir essa. também. Pensei em desistir. Mas depois eu refletia, tive muitos amigos que me ajudaram, amigos seminaristas contemporâneos e padres também, que me ajudavam nesse momento para ter coragem, seguir em frente e não desistir. Agora, para os jovens que estão nos assistindo, talvez dá um pouco de medo essa questão de perseguição, de dificuldade para realizar a vocação. Que palavra de estímulo a gente pode dar para eles nesse momento? Mas, hein? como nós dissemos, a perseguição é sinal de um crescimento. Eu acho que é onde você vê realmente que a luz de Deus está presente. Acho que quem não é perseguido de uma forma ou de outra está no caminho errado. Quem quer ser padre precisa ter medo? Não ser padre. Nesse caso, eu estou pensando em quem quer ser padre. Hoje está muito mais fácil do que no nosso tempo. É? Aí, gente, então não hoje precisa tá ter muito mais medo, viu? tranquilo. Mas eu acho que tem que se preparar para as adversidades na caminhada vocacional. Eu acho que o jovem que se dispõe a fazer a caminhada vocacional, eu acredito que ele tem que amadurecer muito esse desejo, essa vontade, esse chamado, mas eu acho que é importante também que ele vá para essa experiência preparado para as adversidades da vida. Você vai conviver com gente diferente. Éramos 36 no seminário. Isso aqui não era fácil, não, tá? Olha, você não era fácil, cuida não. da sua vida. Você não era fácil. Cuida tá? da sua vida. Ele era difícil, muito complicado. Olha, não é um fato de infância, mas Não. agora eu me lembrei de um fato engraçado. Com o Mas não padre tem nada a ver Renato, comigo, não, quando né? ele era seminarista. Quem, eu? Fala. Eu me lembro Agora de um fato. fala. Ai, meu Deus. Muito O pessoal está engraçado. querendo lavar roupa suja aqui agora, gente. Vê se tem condições eu da ainda coisa era dessa. seminarista, o padre Renato também ainda era seminarista, eu acho que seminarista do 4º ano de teologia. E aí, em um determinado... Eu sou mais velho que você? Pelo menos de ordenação, sim. Gente. Acho que 2 turmas à minha frente. Ele perseguiu 2 você? ou 3. Não perseguiu, não. Mas aí, por uma ocasião, eu fui almoçar no seminário da Arquidiocese. E a fila para o almoço, o padre Renato estava logo à minha frente. E aquele dia era galinha, uma sopa de galinha. Um pedaço de frango para cada um. Pois é, só que aí vários já tinham se servido, né? Então já não tinha mais Galinha. as partes com tanta carne. Só tinha o né? pé de galinha, pescoço. E aí eu me lembro que foi muito engraçado, porque o padre Renato, ele pegou assim uma concha e mexeu a panela, aí virou para trás e disse assim: gente, isso é uma sopa ou um relicário? Mentira que eu não fiz isso. Me lembro Eu desse duvido, fato. não. Eu não duvido, não. Mas ele não era fácil seminário, não. Mas você vê como Deus é bom, né? Como as pessoas mudam. Eu acho que eu mudei um pouquinho. Você mudou pra melhor. muito, Renato. É? Você mudou muito. Nós mudamos, todos nós mudamos, né? Precisamos, né? Mudamos bastante. Nossa, quando você entrou, a sua eclesiologia, quando você entrou no seminário... Conta um pouco. Nossa conta um pouco. Senhora da Penha. Ele era xiita. Ah, é? Mas pra que lado? Não vou falar nada. Não vou nem... O problema é falar de direita, esquerda, centro. É complicado hoje, entendeu? É complicado. Pode aguçar ânimos. Você verdade. viu o Renato hoje, evoluiu bastante. Produção, nosso tempo acabou? Já? Não tá nenhuma penitência mais? Então não houve penitência? Só uma? Poxa, Eu fico devendo. você tá devendo. Você tem que voltar aqui outra vez. Vou chamar você uma outra vez aqui, tá bom? Enquanto isso eu vou treinando. Então, padre, por favor, faça uma oração final aqui para o nosso povo. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, pedir a bênção de Deus a todos aqueles que estão nos acompanhando, que a graça e a ação do Espírito Santo fortaleça, né, e dê força, dê muita força, né, à produção do programa, que faz chegar a tantas pessoas essa reflexão que, ora, é engraçada, mas que nos ajuda muito a nossa reflexão eclesial e pastoral. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós pedimos a sua graça e a sua bênção, a sua proteção
nos ilumine, nos dê discernimento e sabedoria para a nossa evangelização, para fazer chegar ao coração de todas as pessoas a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Amém. 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 Conto com você em poder assistir, rir um pouco, aprender e compartilhar. E peço também você, empresário, que queira nos ajudar. Nossa produção é um pouquinho cara, e está dependendo de nós somente. Então, se você quiser nos ajudar, assim como foi o pessoal da Líder que cede para nós, assim como o Trigo também nos deu a orientação de montar esse cenário, você pode também nos ajudar com alguma forma aí para poder fazer com que esse papo chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe. Até semana que vem.